todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, professor Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês a segunda aula sobre conceitos de funções quadráticas. Nesta aula de hoje nós vamos tratar em especial dos zeros de uma função quadrática. Vou trazer a definição do que é um zero de uma função quadrática. Vou mostrar também uma aplicação de como determinar, o zero de uma função quadrática, se você tem lá a expressão da função e deseja fazer este cálculo aí. Então, antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite. Se você ainda não for inscrito do canal, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. Então, segue para a vinheta do programa e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. De volta na nossa aula, hoje nós vamos tratando, como eu acabei de falar com vocês, dos zeros da função quadrática. Trouxe esse exemplo aí para ilustrar para vocês. Os zeros são esses dois pontos aqui, na verdade, neste caso em particular, são esses dois pontos que representam a interseção da parábola com o eixo das abscissas, que é o eixo x. E é esse que é o tema que nós vamos estar estudando ao longo da nossa aula. Então, segue para a introdução. Na aula de hoje nós vamos ver o que é o zero da função quadrática, vou trazer a definição para vocês. Nós vamos dizer também a quantidade de zeros que existe em uma função, e isso nós vamos estar avaliando o discriminante da função quadrática. Eu vou falar para vocês também o que se trata o discriminante. Vou falar da representação geométrica dos zeros, como que a gente representa isso geometricamente, e vou trazer um exemplo resolvido para vocês. Então, definição de zeros de função quadrática. Os zeros da função de segundo grau ou função quadrática, eles são, na verdade, todos os valores de x, tá? São todos os valores de x reais, tais que o valor da função, quando a gente coloca o x, o valor da função para x, ele resulta em zero. Ou seja, é quando a função é igual a zero. Por isso que chama zeros da função, tá? E o zero, na verdade, é o valor de x que torna essa função zero. Portanto, as soluções, na verdade, de uma equação do segundo grau associado à função é o que a gente vai chamar de zero, aí conforme nós vamos estar estudando. Exemplo, determine os zeros dessa função. O que é determinar os zeros dessa função? É pegar essa função e igualar a zero. Quando eu faço isso, olha o que eu vou ter. Vou pegar a função e igualar a zero. Eu vou ter lá que x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. No entanto, quando eu peguei esse segundo membro dessa função e igualei a zero, eu passei a ter, na verdade, uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, como nós vimos aí em aulas passadas aqui do canal, para resolver, a gente pode resolver, um dos métodos, resolver pela fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mais denominada aí popularmente como fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos estar utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver aqui essa equação em questão. Resolvendo, então, pela fórmula de Bhaskara, copiei aí para vocês, a fórmula diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o delta, na verdade, é o b ao quadrado menos 4ac, o que nós vamos fazer, então? Eu vou substituir onde for b pelo b aqui, que é o parâmetro b aqui dessa função, menos 4 em questão. Eu vou substituir o a pelo 1, que não aparece, e vou substituir o c pelo 3, que está aqui nessa equação. Então, fazendo a substituição, eu vou ter lá menos 4, 1 e 3. O cálculo aqui, menos 4 ao quadrado, a gente sabe que dá 16, porque menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 4 dá 16. E essa segunda parte, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, eu tenho 16 menos 12, e 16 menos 12 a gente sabe que é 4. Ou seja, o delta é igual a 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar na fórmula de Bhaskara, que é esse menos b mais ou menos raiz de delta, e vou substituir aqui. Lembrando que eu vou ter que substituir o b pelo menos 4 e o a também pelo 1 e o delta por 4, conforme nós encontramos. Então, fazendo a substituição, b menos 4, delta igual a 4 e o a igual a 1,
Então, vamos fazer o cálculo. Ó. Menos vezes menos dá mais, então aqui dá 4. Mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar mais ou menos 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente vai ter 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Separando aqui agora os zeros, no caso aqui as raízes dessa equação por enquanto, a gente tem 4 mais 2 aí dividido por 2, que vai resultar, na verdade, em uma das raízes, e a gente tem 4 menos 2 dividido por 2, que vai resultar na outra raiz. Fazendo o cálculo da primeira raiz, né, o que a gente tem? A gente tem lá que 4 mais 2 dá 6, 6 dividido por 2 resulta em 3. Fazendo 4 menos 2, a gente sabe que é 2, 2 dividido por 2, a gente sabe que é 1. Logo, as duas raízes desta equação é igual a 3 e 1. Só que eu acabei de falar para vocês que os zeros, na verdade, né, da função, são as raízes da equação associada. Logo, a gente pode dizer que os zeros dessa função são os pontos lá da abscissa que tem valores igual a 1 e igual a 3, tá? Na tela seguinte, eu vou mostrar para vocês isso do ponto de vista geométrico, aí, o que significa. Então, voltando aí. Número de zeros, né? Nós vamos falar agora do número de zeros. Não sei se vocês observaram, mas o número de zeros da função vai depender do valor de delta ser positivo ou não, né? Ou ser negativo ou ser nulo, na verdade. A gente tem 3 casos aí para considerar. Por quê? Lá do estudo de equação, a gente sabia que se o delta fosse negativo, por exemplo, não existia raízes reais, né? Se o delta fosse igual a zero, a gente tinha duas raízes iguais, e se o delta fosse maior do que zero, teria duas raízes diferentes. Então, a mesma situação vai se encaixar aqui na ideia de função. Então, o que a gente vai considerar? Olha só, se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes, né, que são os zeros diferentes, no caso. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter aí uma raiz dupla, que é o caso aí menos b sobre 2a. E se o delta for menor do que zero, não vai existir raízes reais. Então, a gente tem essas 3 condições. Se delta for positivo, 2 zeros reais. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter 2 zeros reais, só que eles serão iguais. E se o delta for menor do que zero, a gente vai ter nenhum zero real, ou seja, não vai existir zero. Do ponto de vista geométrico, o que significa isso? Olha só, do ponto de vista geométrico, os zeros, na verdade, são os pontos de contato com o eixo x, tá? Se então o delta for positivo, a gente vai ter, na verdade, 2 pontos de contato com o eixo x. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter um único ponto. Por quê? Porque as duas raízes da função quadrática serão iguais, né? Lá no caso da equação, né, vai ser igual. E no caso, quando o delta dá negativo, a parábola, que é a curva vermelha em questão, ela não vai tocar o eixo x, porque ela não vai ter ponto de contato com o eixo x. Vamos ver um exemplo resolvido de como usar essa ideia de zeros para resolver problemas. O que nós vamos calcular nessa questão? Nós vamos determinar quais são os valores de m, né, para que esta função aqui, ó, que tem aqui mx ao quadrado mais m mais 1x mais m mais 1 tenha um zero real duplo. O que significa isso? Eu quero saber quais são os valores de m aqui que eu vou substituir, para que quando eu resolva essa equação aí, né, no caso essa função, né, aí eu encontre um único zero, ou seja, aquele zero duplo, tá? Para resolver essa situação, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que pensar da seguinte forma. Para que f, que essa função, tenha um zero duplo, o delta dela tem que ser igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é disso. Para que tenha o zero duplo, o delta tem que ser igual a zero. Então, eu vou calcular o delta usando essas letras m, m mais 1 e m mais 1 aqui também, pensando que elas fossem aí o a, o b e o c da função quadrática em questão. Então, eu tenho lá que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, lembrando lá, né, do delta. Substituindo, olha só, no lugar de b, eu vou colocar m mais 1, porque quem está acompanhando x é o m mais 1, esse parênteses todo, e vou elevar ao quadrado. Menos 4, da fórmula de Bhaskara, daqui da fórmula do delta, que multiplica o m, no caso aqui é o a, né, que é o m, que multiplica o m mais 1, que é o c, dessa fórmula aqui do delta. Resolvendo isso daqui, olha só o que a gente vai ter.
m mais 1 ao quadrado vai dar quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes esse vezes este, que dá 2m, mais o quadrado do segundo termo. Isso daqui é o produto notável, quadrado da soma. Nós já estudamos isso daqui também em aulas aqui do canal. Menos 4 vezes m dá menos 4m. Quando eu fizer menos 4m vezes m, vai dar menos 4m ao quadrado. Quando eu fizer menos 4m vezes 1, vai dar menos 4m. Tudo isso igual a zero. Eu vou agrupar aqui os termos semelhantes, ó, menos 4m ao quadrado com m ao quadrado vai dar menos 3m ao quadrado. 2m com menos 4m vai dar menos 2m. E o 1, que está sozinho, eu vou repeti-lo. O que eu tenho aqui então? Para que eu descubra quem que são os valores de m que vão tornar esse delta nulo, eu tenho que resolver agora essa outra equação do segundo grau. Ou seja, para determinar quantos zeros tem essa função f aí, eu tenho que resolver uma equação aí do segundo grau em relação à incógnita m agora. Então, resolvendo em relação a m, vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Reescrevi a equação e agora eu vou calcular o delta, né? Agora não é x, agora é m. m é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, é a fórmula de Bhaskara. Vou trocar agora o delta, né? Quem que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. No caso aqui, o b é o menos 2, que acompanha o m, que está sozinho. O a é menos 3 e o c é igual a 1. Substituindo, eu vou ter lá menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes 1. Fazendo essa conta, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos vezes menos aqui vai dar mais. Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 1 dá 12. Então, eu tenho 4 vezes 4 mais 12. 4 mais 12 resulta em delta igual a 16. Então, já encontrei o delta. Agora, falta encontrar o valor de m. E substituindo, olha o que a gente vai ter. Como o b aqui é menos 2, quando eu substituir aqui, ó, menos b vai ficar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2 positivo, né, que é o menos. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é 4. Eu já substituí e coloquei 4 já como resultado. 2 vezes a. Como a é menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6, coloquei aqui embaixo. Separando as raízes, eu vou ter lá a primeira raiz igual a menos 1 e a segunda raiz igual a 1/3. De onde que eu tirei esse menos 1? Foi aqui, ó, resolvendo. 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por menos 6 dá menos 1. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 6 vai dar 1/3, porque é só simplificar, né? Em cima por 2, embaixo por 2, a gente vai ter aí 1/3 como os zeros. Logo, para que esta função f, né, que é a função original, tenha um zero duplo, a gente tem que ter m igual a menos 1 ou m igual a 1/3. Se eu colocar aqui m igual a menos 1 aqui, ó, em tudo isso aqui, substituir, e depois eu calcular, na verdade, a função, eu vou ter lá um único zero duplo. Se eu trocar também o m por 1/3 e colocar aqui e fazer a conta, eu também terei um único zero lá, um único zero duplo lá na função em questão. Praticamente é isso, pessoal. Eu sei que a aula foi um pouco corrida, né? Mas gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aí comigo ao longo desta aula de hoje, né? E qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade de enviar aí nos comentários dos vídeos logo abaixo, né, de cada vídeo aí no YouTube. Vocês podem estar mandando, que eu estarei aí à disposição para ajudá-los a esclarecer dúvidas, se vocês porventura as tiverem. Gostaria de concluir a nossa aula fazendo um convite, se você ainda não foi inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Bom estudo é o que o canal Etnomaf by Diego Cortes deseja a vocês e até a próxima aula.